Olá, o Papo de Mãe está no ar. Até que ponto os filhos, crianças ou adultos podem determinar a vida dos pais? Pai e mãe devem aceitar condições impostas por seus filhos? Mulheres e homens que se separaram e que não casaram mais porque os filhos não aceitavam ou que ficaram viúvos, né, Roberta? Isso é muito mais comum do que a gente imagina. Veja os destaques do programa. Mãe, você é viúva só há 10 anos, mãe. Você não acha que é cedo pra isso? Desligou. É exatamente sobre esse assunto que a gente vai falar hoje. Mãe arrumando namorado. Eu, francamente, não sei se eu ia aceitar muito bem isso. No programa de hoje você vai conhecer a Yara, mãe da Mariana, da Laura e do Pedro. Uma solteira muito bem resolvida. Na casa dela, ciúmes de filho não tem vez. Que coisa, né? Por que será que isso acontece? Será que os filhos podem ter esse ciúme, determinar? A gente vai conversar hoje aqui com a Lia, a Marlene e a Maria. Elas me contaram que não estão namorando. Pois é. Você tem quantos filhos, Lia? Eu tenho um casal. O casal? E eles são adultos já? São 30 e 28. Qual o nome deles? Yulika e Thierry. E os dois têm ciúme, assim? Dizer que não tem não é verdade, eles têm. É. São formas diferentes de ter ciúme. Uhum. E aí... Mas eles não deixam você namorar? Então, eles oficialmente têm que deixar, até porque é politicamente incorreto dizer que não. É. Mas existe uma super proteção e existe, em alguns momentos, teve ciúme declarado mesmo. Se for, eu não vou, sabe? Do tipo... E a gente fica achando que é o filho homem que tem mais ciúmes da mãe, mas parece que no seu caso é a sua filha, né? E a gente tem que entender também as idades, né? Então, na época onde isso ficou muito claro, foi também o primeiro namorado. Você ficou viúva muito cedo, né? Eu tinha 35 anos. Uhum. E eu acho que houve uma mistura entre o sentimento de cuidar e o sentimento de ciúme. Então, Por parte dos filhos, da né? minha filha. Da sua filha. E do meu filho, ele tinha um sentimento de alguém tinha que tomar conta de mim e ele queria um pai. Então, daqui a pouco você conta mais até como é que foram essas fases na vida deles e como você foi lidando com isso, né? E a Marlene tem uma filha, né? Uma filha bastante ciumenta. Que é a Ana. E até hoje. E aí diz que a neta é ciumenta também. A neta também. Então eu sofro as duas partes, da filha e da neta. A senhora já até namorou escondido delas? Era o seguinte, eu fiquei viúva com 30 anos. E ela tinha 4 para 5. Mas já não aceitava homem nenhum chegar junto de mim. Que ela já não aceitava, chutava, não queria de jeito nenhum, já desde com 5 anos. E eu namorava escondido, eu saía fugida de casa, colocava lençol na cama para dizer que eu estava deitada, tudo por causa dela. Da filha criancinha mesmo. Ela nunca descobriu quem era meu namorado. E depois que ela cresceu, melhorou? Depois dela cresceu, foi sempre pior. Piorando. Hoje ela já tem mais de 40 anos e não admite que a senhora Ainda não. Os namorados que ela arrumava pra mim eram aqueles velhos bem caidaços, sabe? Aí eu dizia, eu não quero, não quero. Então eu namorei, mas tudo escondido. Parecia um adolescente. Olha só como invertem os papéis, né? Em vez da filha namorar escondido, a gente já vai tentar entender tudo isso. Antes quero saber da Maria, que diz que o seu filho é muito ciumento, Maria. Demais, ciumento demais. A Maria estava contando, né, Roberta, que você mora na Grécia. Moro na Grécia, 30 anos, moro lá. Mas é brasileira, veio passar uns meses aqui, já está 1 ano no Brasil. Já tem 1 ano aqui, né? Já tem 1 ano. E seu filho está lá e o que ele fala? Ele está lá, ele liga todo dia. E ele fala o quê? Ele fala assim, mamãe, você não veio porque você já arrumou alguém aí? Eu falei, não. Aí ele fala assim, se você escolhe, ou eu ou ele. Não deixa você namorar. Aí ele liga pro avô também, fala com o avô, fala, papu, o senhor está olhando minha mãe? Ela não arrumou namorado não, né? Eu falei, não. E Maria, você é viúva? Você é viúva? Sou. E você está viúva há quanto tempo já? É 1 ano e 7 meses. É recente ainda, né? Mas e você já se interessou por alguém nesse período? Não. Ou você nem pensa nisso por causa do seu filho? Não, eu não interessei ainda em ninguém, mas não sei ainda.
pra frente, o que vai dar? Mas você deixa o seu filho, você acha que o seu filho pode falar, não, mamãe, você não pode namorar? Você acha que ele tem esse direito ou não? Não, esse direito não tem muito, não. Não, esse direito não tem. E olha, para nos orientar no papo, mais uma vez contamos com as presenças da psicóloga Dorli Cancage e da psiquiatra Ana Paula Maia. Obrigada pela participação de vocês. Obrigada. Dorli, pai ou mãe não deve ceder às chantagens dos filhos, né, as pressões dos filhos, e também não pode se sentir culpado porque quer namorar, porque quer refazer a vida, né? Sim, não deveria, mas na verdade os ciúmes é sempre algo de uma relação de dois. Então a criança tem às vezes ciúmes de um irmão que chega, alguém que vai vir ocupar um lugar. Então esse lugar dos ciúmes é o lugar do outro, às vezes até imaginariamente. A criança tem ciúmes do meu pai que fica com a minha mãe. Esse pai existe. Então o ciúmes vai se desenvolvendo e muitas vezes vai ficando de uma forma mais patológica se isso não for cuidado, se isso não for colocado em certos limites. Então, assim, é quando é pequeno, mas depois quando essa mãe, muitas vezes a mãe ou o pai, vão dando manutenção a essa relação. Muitos pais vão se beneficiando e vão achando importante. Acho que, na realidade, num primeiro momento, o ciúmes é normal, né, Ana Paula? Depois, isso não pode se tornar uma coisa possessiva, né? Que aí isso não pode ir crescendo, né? A novidade, ela causa estranhamento, né, na verdade. Então, assim, filhos muito ciumentos dessas mães separadas ou dessas mães viúvas, na verdade, eles não se tornaram ciumentos na hora que eles têm esse afastamento, né? Eles já eram assim, não só na relação com a mãe, na relação com todo mundo, que é uma questão de vínculo. Com Então, o pai, com os irmãos. Exatamente. Né? Na hora que você tem é um vínculo afetivo. O que é o vínculo afetivo? É aquela relação que você faz com qualquer ser humano, que é mais ou menos duradouro, que você quer estar próximo. Mas acho que é diferente o ciúme do filho criança e de um filho adulto, né, Ana Paula? Quando é criança Ele é uma coisa mais pelo medo, não é? Ele vai mudando, porque na verdade a relação que você tem com a sua mãe, ou com quem te cuida, com o pai e tal, é uma relação de apego. Então é um vínculo afetivo, mas o que é apego, né? Na hora que você se sente apegado ao outro, aquele outro te traz uma segurança. Ele é uma base segura que faz com que você vá para o mundo experimentar este mundo. Quando esses filhos são muito ciumentos, né? Esse apego é um apego meio inseguro. Então precisa que a pessoa só fique com você o tempo inteiro. Na hora que tem outros vínculos afetivos, ele se sente muito ameaçado. E daí é danoso para os dois, né? Para quem sente e para o que é a vítima de quem sente aquele ciúme. E algumas mães, alguns pais dão manutenção a isso. Achei importante o que a doutora colocou em relação aos vínculos de afeto, que vão levar essa criança aí para o mundo, se desenvolver. Mas essa mãe que tem esse apego também precisa aprender a se desapegar. E também poder suportar ficar sem esse filho. Para não alimentar o ciúme. Porque às vezes a gente, sem se dar conta, a gente dá essa manutenção, que o outro nos controle. Dorli, os pais podem permitir que um filho adulto inverta essa relação? Porque quando são crianças, nós cuidamos dos nossos filhos e nós podemos sim determinar muitas coisas na vida deles. Chega um momento que o filho pode começar a querer determinar a vida do pai ou isso nunca pode inverter essa relação? Bom, se o pai está no momento, acontece que se inverte em algumas situações de um envelhecimento muito grande, de um comprometimento maior, mas esse filho deveria ter um respeito à dignidade, à trajetória de vida do outro. Eu acho que é muito complexo. Entendi. Mas assim, meu filho não pode me dizer se eu deveria ou não ter um namorado, ou se eu deveria ou não voltar a me casar, embora os filhos falem. Eu acho que outra coisa importante que você colocou é o amor e o ciúme, é uma troca de afeto, né? E nessa troca, eu acho que existe alguns componentes que a gente não pode dissociar. O ciúme, ele faz parte, ele não pode ser doentio, mas o ciúme, e nesse momento da criança com o seu cuidador, né? Tem a coisa do cuidado da criança para com ele. Então, esse adulto está fragilizado
é a pessoa criança que se eu sente um pouco gosto, responsável, ele é né? responsável. Então, a gente, Pela mãe. eu acho que eles demonstrarem esse cuidado com a gente tem que dar esse espaço. O que a gente não pode é permitir o controle da situação. Eu acho também, não sei se você Interessante. passou por isso, depois de um tempo, porque a gente vivencia esse momento de luto, né? Um momento que é de todos. E varia de acordo com cada É. pessoa, o quanto tempo, mas depois você acho que ficou aberta para outros relacionamentos. Lógico. E como foi, eu acho que deve ser um momento muito delicado também, como foi apresentar, por exemplo, na hora que você arranjou um namorado? Saia justa total. Porque Você acho que não tem que ter sabe. todo um cuidado também, muita A conversa. gente não sabe o sei. que faz, a gente não sabe se apresenta ou não. Eu vou dizer uma coisa, a melhor coisa é pegar uma ajuda de um psicólogo. Então, Eu quais tive a as dicas, sorte né? de ter uma psicopedagoga que a escola nos indicou e que ela foi ajudando. Eles estavam com que idade? O Thierry tinha de 6 para 7, a Yulika de 7 para 8. Bem pequenininha. Mas foi interessante porque ela tirou um pouco os pesos e os medos que a gente tem. Então, faço como? Aí ela virou e falou assim, esquece que você tem filho. Como que adulto namora? Então, você quer namorar como criança, porque o conceito é mais fácil para você introduzir na sua casa, e por outro lado, você é adulta. Você tem esse direito. Então, no racional, tudo funciona. Na hora que você vai lidar ali, e aí você faz o quê? Leva para dentro de casa ou não leva? Aí ela falou, interessante, porque se você não leva e você tem um bom relacionamento, e essa pessoa não se entende com seus filhos, você está criando um monstro. E se você inverter também. Então, ela me deu um conselho que eu gostei muito. Se você achar que esse é interessante, leva logo para dentro de casa. E o namoro de viúva ou de separado que tem filhos é coletivo. Não é um namoro de casal sozinho. E aí todo mundo tem que saber lidar. Dentro disso que você está falando, eu quero entender, porque a Marlene falou que acabou indo namorar escondido, Marlene. Porque você não tinha psicóloga. Ô Marlene, mas por que você namorava escondido? Você tinha medo da sua filha sofrer? Ou você tinha medo dela atrapalhar o namoro? Por que era escondido? Não, eu tinha medo dela sofrer decepção. Problema. Tinha medo que ela não gostasse. Tinha medo também de trazer um pai diferente para casa. E também eu tive um problema, eu fui muito ciumenta com a minha mãe. A minha mãe era uma prisioneira, coitada. Hoje em dia, depois que eu passei por isso, eu senti. Porque minha mãe era uma mulher muito bonita e ficou viúva cedo também. E eu era filha única. Então, repetiu a história. Foi repetido, foi sofrido mesmo. E Marlene, e o namorado não reclamava de namorar escondido? Ele não queria fazer parte da família, não queria ser apresentado? Natal, Ano Novo, o namorado queria passar comigo. Eu dizia que ia para a missa para poder ver o namorado. Porque também deve ser frustrante, né? Era terrível. E você acha que o namoro acabou por causa disso? Acabou. Eu deixei de casar, muita gente boa que queria, por causa da minha filha. Ela não admitia de jeito nenhum. Hoje ela já sabe que você teve uns namoros escondidos, ela vai saber agora pelo programa. Ela sabe que eu falo, né? Que quando eu namorava, porque agora eu tô aposentada, eu me aposentei. Agora, você falou que você também era ciumenta com a sua mãe, você também é ciumenta com a sua filha? Também sou. Quer dizer que ciúme pode ser Sabe hereditário? Eu acredito, uma genética, né? Eu acredito que a família toda precisava de um psicólogo, porque eu sou filha única. Eu sou filha única, então você fica muito apegado. E a sua filha é filha única? A minha filha é filha única. E a filha sua neta única. é também? Neta única também. Então fica uma com medo de perder, e aquele medo de perder torna-se egoísmo, né? E é isso que você tem que Aquele medo de enfrentar? ficar Teria que egoísta. ter enfrentado, insistido mais na época? Então, né? Acho que tem algumas coisas assim que são muito bacanas. Você nunca traz um novo pai para dentro da casa, Lógico. né? Porque aquele vínculo, ele é único. Na realidade, eu acho que eu me expressei mal. Não é um pai, é um companheiro. Você pra traz mim, um companheiro. E alguém. Porque pai você não Lógico. substitui. Você traz, porque você Isso não até precisa ficar muito claro. Você não toda substitui razão. ninguém em nenhuma relação. A relação Você que você tá tem toda- com o amigo totalmente. X nunca vai ser igual ao amigo Y. É uma relação única. Por exemplo, os filhos de vocês eram pequenos quando passaram por essa situação.
O filho da Maria já é um adulto, tem quantos anos seu filho? 25. 25. Dorli, como é que faz, né, com esse filho que já é adulto? Então, assim, o que dizer para um filho adulto que, de repente, quer tomar essas iniciativas pela própria mãe? Eu estou pensando aqui, porque eu acho que foi surgindo tanta coisa interessante nessa conversa, dos medos, dos lugares, né? Quem vai vir, quem é esse outro que vem, esse outro objeto de amor. Eu gosto tanto da minha mãe, esse pai que eu perdi, porque eu acho que sempre tem uma perda muito grande quando se instala esse medo de alguém que foi, que a gente ama, e para isso não tem idade. Um filho pequeno sofre muito, e como a família, na hora que alguém morre, como a família se desestrutura toda e que tem um tempo de um luto, né? Tem um tempo de um remanejamento, e talvez 1 ano e 7 meses é o cuidar, talvez um cuidar excessivo, um cuidar com medo. Será essa minha mãe? É um pouco tempo, é um tempo. Eu nem vou entrar nos édipos, porque eu acho que seria exagero, mas eu acho que existe assim esse apego, mas esse meu medo, porque quando alguém muito importante morreu da nossa família, todos nós estamos ameaçados, todos nós nos sentimos muito fragilizados. Então a gente tem essa vontade de que nada se modifique. Quer dizer que pode ser visto como uma demonstração de carinho também. Que não se exceda demais, né? É só não deixar passar o limite. Que não se exceda demais. Porque ela pontuou legal. Eu não sei se eu não quero nunca mais ninguém. Não existiu nunca mais. Pode ser que sim. Eu vim para o Brasil, quer dizer, ela também está se permitindo viver a vida. Ela deve estar fazendo o luto dela, as tristezas. Afinal, 30 anos de um casamento, né? É uma vida, deve ter uma história aí muito bonita. Mas ela está indo buscar a libido, a eros, a vida em outras coisas, nas raízes dela, porque o amor se faz em muitas instâncias, né? E ensinando até para o filho dela. Eu tenho amores com o meu país, com pessoas queridas, com a minha família e com você. Você, meu filho, você é o lugar principal, mas tem outras coisas. No caso do seu filho, você acha que é mais uma questão de ciúme que ele tem ou de preocupação mesmo? Ele tem mais preocupação comigo, porque ele fala assim, mamãe, eu vou te olhar você. Eu falei, tá bom, meu filho. Agora que eu vim embora, que ele arrumou namorada e tá com ela. Ele não tinha arrumado até hoje namorada. Ele assumiu esse papel de cuidar de você. Depois que eu vim embora pra cá, que ele arrumou a namorada e tá com ela agora. Mas você deixa ele namorar? Deixa, não tem problema. Ele pode namorar quando ele quiser, então não tá tem bom. problema. Então, já continua a conversa. No próximo bloco, uma reportagem com uma família que é o oposto disso tudo que a gente está falando. Os filhos vivem querendo arrumar um namorado para a mãe. Nós já voltamos com o Papo de Mãe. Enquanto isso, fique com o Murilo Flores e um papo pelas ruas. A senhora acha que é complicado, assim, para os filhos, quando a mãe resolve namorar novamente? Eu acho que não tem que ser complicado para o filho, tem que ser complicado para a mãe. O filho pode ou não interferir nisso? Não, com certeza que não, porque o filho, só se o filho estiver pagando as contas, porque a mãe é débil mental, né? Mas dentro do momento que a mãe se mantém, o filho não tem que opinar por nada. E no caso, a minha mãe arrumou um namorado, o que eu tenho que fazer? O que você tem que fazer é ver se ele bebe umas cachaças com ela, para que os dois você fique bem quentinho. E você tem que deixar sua mãe light, bem afastada de você, para na hora que você arrumar a sua namorada, sua mãe não querer se intrometer. Ah, então tem que ser cada um por si. Cada um por si, Deus para todos, né? A senhora acha que os filhos devem interferir, assim, se a mãe resolve arrumar um namorado? Que não. Eu acho que não, porque assim, o marido morreu, a mulher, sabe que ninguém é de ninguém. Então a gente não é dono do marido e o marido é dono da mulher. Então se um partiu, então o outro tem o direito de recomeçar. Mas geralmente os filhos têm ciúme, interferem. Os filhos têm mesmo, os filhos não entendem nunca. Filho é ciumento, desde criança até velho. Eu acho que é normal, porque eles têm o vínculo, né? Mãe, para eles, eles têm aquela proteção, aquela coisa de querer. Então eles vão, de um jeito ou de outro, eles vão interferir sim.
Você acha que conversando todo mundo se entende? Eu também acho isso. O que eu percebo ali, brincadeiras à parte, é que tem que ter respeito, né, Doli? Como é que faz para desenvolver esse respeito entre os filhos e os pais? Entre os filhos e os pais, no momento que se estabelece uma nova relação afetiva. Isso. Né, para não ter essa interferência, né? Que essa mãe precisa desse lugar, esse lugar de mulher, que é importante ela também estar mostrando para esses filhos que ela pode gostar de uma outra pessoa e que ela não vai sair do papel de mãe, de cuidadora, de mantenedora. E como foi colocado aqui no primeiro bloco, ela vai estar sempre junto deles, mas ela tem um outro papel, o papel que diz respeito a ela. Eles podem estar junto em alguns momentos, mas ela também pode se divertir, gostar de um outro homem, ter um outro parceiro, e eles vão ter que aceitar algumas imposições da realidade. Por exemplo, essa mãe chega, olha, eu tenho um namorado e eu queria que vocês conhecessem. A criança ou adolescente fala, eu não quero. Acho que é algo que você tem que respeitar. Então, assim, tudo bem, ele vai continuar sendo meu namorado. Eu vou te respeitar e no momento em que você quiser, você me peça para conhecer. Isso é um respeito. Então, a criança e o adolescente se sentem respeitados naquele direito de sentir ciúmes, porque ele existe. A preocupação também não é obrigado a gostar. Pode não conviver, é obrigado a gostar. mas não pode, não é obrigado a você gostar. tem que gostar do meu namorado. Você não é obrigado. Agora, a situação é diferente se a mãe ficou viúva ou se houve uma separação? É diferente. Emocionalmente é diferente. Afetivamente né? Primeiro porque como é que ficou essa relação da separação, essa transição familiar, né? De subtrações e posterior adições de pessoas. A Lia já viveu isso? Então, eu vivi invertido, né? Do meu lado, a minha filha tinha resistência, meu filho invertidamente se agarrou, queria estar com a gente 24 horas por dia. Com você e com o namorado? E ele tinha 3 filhas. E ele era separado, seu namorado? Ele já tinha se separado. E eu estava viúva há 5 anos, ele separado há 3, quer dizer, não era uma coisa tão recente. E a filha mais velha dele, um dia virou para mim e falou assim, eu tenho ódio da namorada do meu pai. Eu não tenho nada a ver com você, eu te adoro, você é bárbara, mas a namorada do meu pai, eu tenho contra ódio. A figura da namorada. O pai não podia ter namorado. E ela é adolescente, já devia ter E como você levou essa conversa? Anos. Eu falei, olha, você tem todo o direito de ter ciúmes e de não gostar. Ainda bem que a gente se dá super bem. E fiz, sabe, eu dei o direito, ela externalizou e eu deixei no tamanho que é. Eu achei que não era importante ficar, e agora, como... Não, ok. Você comunicou, eu aceitei, eu estou respeitando. E a gente se dava super bem, ela vinha, me pedia conselhos. Mas por isso que eu acho importante a gente entender e como você falou super bem, respeitar também a criança, né? Respeitar o espaço dele e entender também o que significa aquela postura da criança. Se é ciúme pelo simples fator do ciúme e como eu vim descobrir depois da minha filha que mais que isso, ela estava me cuidando, né? Então, acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Que é o que a gente falou até do filho da Maria, que está lá na Grécia, fica preocupado que você está aqui. Mas ele chegou a perguntar se você arrumou um namorado? Não, liga, pergunta. Pergunta, mãe, você arrumou um namorado? Eu falei, não arrumei, não. Ele falou assim, nem vai arrumar. Acho que tem um pouco de ciúme. Tem ciúmes, né? tem muito ciúme. Porque ele tem medo que alguém ocupe o lugar do pai? Do pai, né? Acha que é isso? Porque ele fala, ninguém vai ficar no lugar do papai. Ele fala mesmo, ele fala sozinho. Mas ele já está bem grandinho, Tá, com 25 anos. Eu falei, você vai casar, meu filho? Vai sair de casa, vai me deixar? Não, não vou te deixar. Eu falei, vai. E é interessante que ele assumiu esse papel de cuidador e não tinha uma namorada enquanto a mãe agora estava que lá. ele E a arrumou. mãe saiu e ele arranjou uma namorada. E na verdade ele está certo, ninguém vai ocupar o papel do pai dele. Não. E essa não é a Os expectativa, namorados né? que vierem vão ocupar um outro papel na sua vida que pode estar sendo compartilhada com ele ou não.
Dorli, como é que fica essa figura idealizada que os filhos fazem de uma mãe, principalmente? Acho que muito em relação à mãe tem, como a gente ouviu as pessoas falando na rua, né? Como se a mãe fosse um objeto intocável, coloca ali num altar a mãe, né? Como é que faz para desmistificar essa figura da mãe, para a mãe se colocar no lugar de um ser humano normal? O que é importante é ter limites, porque meu filho, ele vai me amar, mas ele não precisa dormir na minha cama. Não Lógico pode, que ele vai ficar, né? ele não deve. Tem leis, mulher leis que interdições. coloca, né? Porque ela não pode se tornar mãe e deixar de ser mulher, né? Não, e ter o lugar dela, do desejo dela. E essa mãe não ela tem esse limite e ela é limitante. E a gente tem que poder falar que todos nós e os nossos filhos vão ser sujeitos com alguns limites limitados, não no sentido de limitações, mas assim, de que a gente não vai poder dar tudo. Então, quando você perguntou essa mulher, esse mito, é um mito sim, a gente não é perfeita, a gente não é completa, a mãe chora, a mãe briga, a mãe grita, a mãe enlouquece, e a mãe precisa de amor, a mãe, o pai, então assim, menos, né? A gente não pode, às vezes. Uma dúvida que eu quero tirar aqui, que a Ana Paula falou, quando a criança fala, eu não quero conhecer, e tem que respeitar, não quero conhecer o novo namorado. Mas aí, por exemplo, a Lia falou que incluía os filhos no relacionamento, a Marlene excluía, fazia escondido, porque você pode ficar excluindo e não incluir, porque não é importante também, porque senão a criança fica achando, esse relacionamento é ruim, eu não participo, eu estou de fora, minha mãe está me deixando de lado. Depois de um certo tempo, a criança tem que fazer parte também desse relacionamento? Acho que pode ser assim, claro que sim. Eu nunca vou querer conhecer. Fica impossível. Não, impossível. Porque fica isso mesmo. Lógico. Né? Agora, por um período, é assim, eu vou sair com o meu namorado, a sua irmã, o seu irmão querem, você não quer. Nesse momento, eu estou te respeitando. Como você quer fazer? Você vai ficar na casa do seu amigo, você vai ficar na casa do seu avô. Nós desejamos que você vá, mas eu não posso forçar você ir. Entendi. Agora, passou um tempo de acumulação e a criança, o adolescente começa com isso, aí tem questões que são sociais mesmo. Você não vai só nos lugares que você quer, você não convive só com as pessoas que você quer. E tem uma coisa também que a gente nota, quando a criança diz, eu não quero, ela está te testando. É verdade. Né? E muitas vezes ela fala, pelo amor de Deus, me obriga a querer, sabe? Você sente que todos os símbolos estão para esse lado, mas ela se coloca no não, né? Marlene, você nunca apresentou nenhum namoradinho para sua filha? Como namorado, nunca. Não? Não. Mas aconteceu, conta a verdade, de você apresentar às vezes como se fosse um amigo. Como amiga, aí apresentei bastante. Como amigo, eu podia sair, podia viajar, podia até ter dormido com ele, mas quando chegava perto dela, esse aqui é o colega lá do trabalho, esse aqui eu conheci, esse aqui é isso, mas nunca. E nunca conversei nada sobre sexo, se eu tinha vontade, se eu não tinha, entendeu? Nunca conversei com ela, porque ela também, botava uma parede, né? Mas pelo menos você não deixou de fazer o que você queria. Não, eu namorei bastante, mas bem distante. Na rua de casa, não queria saber de nada. E momento só com o filho, assim, quando você não sai sempre com o namorado, você deve, assim, reservar uns momentos só para sair só você e o filho, sem o namorado? Independente se é namorado, se é marido, pai, mãe, qualquer coisa. E outra coisa, sair só com um filho e depois sair só com o outro. Porque eu nunca imaginei que fosse tão importante dar essa atenção exclusiva. Eles precisam disso, e é já fundamental. Não, porque às vezes a pessoa está tão envolvida no novo relacionamento, né? E acaba esquecendo. No começo é difícil discriminar isso, né? Porque você está no novo relacionamento, você está apaixonado, você tem tudo. Roberto, não quer dizer com isso que eu fui feliz em ficar sozinha. Entendi. Não quer dizer com isso, não. Eu me sentia muitas vezes sozinha, eu não tinha nem com quem conversar assim, naturalmente. Ter uma pessoa em casa, como que fosse meu marido, eu não vou dizer que eu não tinha vontade. Tinha,
realmente vontade. Mas o medo de envergonhá-la, dela se sentir mal. Não, Marlene, e aquilo que a Lia falou, de você criar um filho sozinho, de não dividir o filho né, sozinha. o dia a dia com ninguém, né? E depois que acontece, você se dedica totalmente ao filho, quando você chega a uma certa idade, os filhos vão embora e você fica sozinho. Aí o que acontece? A solidão. Porque você precisa ter alguém, pelo menos, para brigar. Eu nunca tive, né, uma pessoa assim, dentro de casa, para brigar, você deixou a toalha em cima da cama. Porque eu fiquei viúva muito nova, né? A Maria tem medo de ficar sozinha? Você sabe que eu estou pensando que tem medo? Porque é meio difícil. É difícil ficar sozinho. Eu queria ter um companheiro, assim, para conversar, para ficar dentro de casa, para sair. Eu tenho vontade, mas porque ainda... os filhos acabam fazendo a vida deles, né? Isso é verdade. Por isso que não pode esquecer, assumir só esse papel, né, Doli? Tem que ter esse lado mulher que não pode ser esquecido. Mas eu acho que antes do lado mulher, a gente tem que resgatar o lado eu. Individual. Que não é nem ser mulher, é eu. Sabe, você ter um momento que é só seu. Eu misturei muito isso. Quando eu olhei, já fiz... E eu não sou muito de ficar sentada, chorando. Então, eu acho que eu botei o meu problema de dor do lado e aqui, por aqui que eu vou. Até porque, às vezes, ficar sozinho é muito bom também, né? E aí é que muito tá. Bom. É cômodo também, né? Cômodo. É cômodo. É do seu jeito. Você perguntou logo no começo, a gente não voltou nisso, se era diferente entre o casal que se separa e o casal viúvo. É totalmente diferente. Porque o viúvo está resolvido, não tem mais. E aí é do seu jeito. E eu fico imaginando, eu fui muito feliz como casada, né? Agora eu fico imaginando, se ele tivesse vivo, se teria sido igual. Porque quando começam a vir os problemas, a adolescência, aí ele era belga, eu brasileira, então ainda tem a coisa de costumes. Eu vou ter que interromper para a gente assistir a reportagem, a gente já continua a falar. Quem sabe tem umas dicas ali para os filhos, para os filhos de vocês, porque tem muito filho por aí querendo dar uma de cupido. Vamos ver na reportagem de Letícia Bragalha. Cinquentona, independente e cheia de charme. Para Yara, não faltam pretendentes. Mesmo assim, ela continua solteira por opção. Os 3 filhos do primeiro casamento até que dão uma forcinha para ela arranjar namorado, mas Yara é seletiva. O tempo vai passando e você vai ficando mais exigente. Você teria coragem, se você se apaixonar, de trazer alguém para morar aqui com você? Não é coragem, é que eu não sei se eu quero morar com outra pessoa hoje em dia. Eu quero namorar, de ter um namorado, de estar junto, tal, para viajar, mas morar junto com uma pessoa assim todos os dias, eu não sei. Laura, a caçula, é a única que ainda mora com a mãe. Apesar de se sentir privilegiada com toda a atenção que recebe, adoraria ver Yara encontrar a sua cara metade. E se chegar uma hora que eu encontre uma pessoa, vai morar fora, e ela, sabe, vai ficar sozinha? Acho que seria legal ela ter alguém, sabe, para compartilhar. Dividindo uma rotina cheia de cumplicidade, elas trocam confidências e se ajudam. Muitas vezes, os papéis até se invertem e é a mãe que recebe conselhos da filha. Tá bom esse batom? Yara, me diz uma coisa, vocês costumam ouvir dicas uma da outra, assim, na hora de se arrumar? Ela dá palpite. Óbvio. E ela concorda com o seu jeito de se vestir quando você sai? Às vezes não, mas às vezes ela dá toque, tipo assim, essa calça ia ficar mais legal com uma camiseta. Mas eu não posso ir para uma balada à noite de gente mais velha, tão básica, porque a mulherada da minha faixa etária é muito perua, né? Para fugir da solidão, Yara seguiu o exemplo dos filhos e mergulhou no mundo virtual. Hoje, usa as redes sociais para conhecer gente nova e até se inscreveu em um site de relacionamentos para pessoas com mais de 40 anos. Eu tive um cara que foi um dos grandes amores da minha vida, eu tive 2. Eu conheci ele num site de relacionamento. É mais seguro, né? Porque você olha na cara da pessoa, aí você gosta. Aí você vai lá no perfil e fala, gostei. Se o cara escrever errado, eu já caio, já desligo. Porque o cara que escreve errado, pior do que escrever errado é falar errado, né? Falar problema, né? Aí eu já desconecto.
A busca pelo homem ideal rende boas conversas e muita risada nessa casa só de mulheres. A afinidade entre as duas é tanta que Laura sabe direitinho quem seria o homem dos sonhos da mãe. O Ronivon, que ela fala que ele é um lorde, nossa, super educado. Ou o Antônio Fagundes, que ela fala que, nossa, é um maravilhoso. Maria, a gente viu lá, ela contou lá que os filhos colocaram a mãe até num site de relacionamento. Você tem vontade, você colocaria lá, você se inscreveria num site para arrumar um namorado? A minha irmã, que mora em Bauru, ela queria apoio, eu não deixei ainda. Ainda não deixei, mas ela queria me pôr. É? A sua filha está casada hoje? Tem um namorildo. Quando ela casar, a senhora vai arrumar um Não, porque aí eu tenho que ficar olhando a neta, eu vou ficar... 15 anos? Aliás, ó, daqui a pouco, eu até vou chamar o bloco e a gente vai conversar com a sua neta no próximo bloco, porque a senhora falou que a neta também tem ciúme da avó. A neta tem. Eu vou contar pra ela que se a minha avó quiser namorar, ver. Eu vou jogar um baralhinho lá no Palmeiras, né? Tem aqueles velhinhos lá e ela fica, de vez em quando ela vai lá. Você não tá namorando com aqueles velhos, não. Então, no próximo bloco, a gente, inclusive, vai falar com a Ana Flávia, com a sua neta, para saber aí o que é que está acontecendo, né? A conversa já continua. Eu sou muito vigiada. Fique com a gente aqui na TV Brasil. Então, a dona Edith é mãe da Maria Francisca e a dona Edith já é viúva. Aí eu perguntei para Maria Francisca se a dona Edith podia arrumar um namorado. Você sabe o que ela respondeu? Ó. Não, de jeito nenhum. Não pode? Não. Poxa, mas e se ela arrumasse? 60 anos de casado, aí arruma outro depois que vai embora? Não. Mas de repente, se ela sente falta assim de uma companhia, acha um gatão aí, um bonitão, de jeito nenhum? Não. Tenho meus filhos, gatão, tudo grandão. Bisavó, quase tataravó já. Mas e se acontecesse? De repente a senhora conhecesse alguém, entendeu? Sei lá, só um companheiro, uma companhia, uma coisa. Bota ele pra correr. Ela punha pra correr. Você o quê? Põe pra correr. Se você arrumasse um namorado, a sua mãe ia opinar no namoro, não ia? Ia. E aí, como que... Se ela falasse não, eu também largaria. Isso aqui é uma família fechada, não tem jeito. Se você quer namorar uma das duas, não tem jeito, entendeu? Aqui não tem condições de namorar ninguém. Vamos ficar uma cuidando da outra. Paola tem uma mãe que já está namorando, é isso? Tá, recentemente, isso é muito estranho, né? Você acha estranho? Acho, porque depois de quase 5 anos, 6 anos, ela vai arrumar um namorado assim, aí você apresenta, você estranha. Mas é bom pra ela, né? Como que foi? Assim, a sua mãe chegou e falou assim, Paola, arrumei um namorado, ou você que descobriu? Como é que foi essa história? Na verdade, eu já conhecia a pessoa e eles trabalham junto, aí... Passou um tempo que eu vi aquela eles estavam saindo, aí toda vez ia tomar uma cerveja, um chopp e tal. Aí a gente começa a estranhar, mas aí depois ela falou assim, tô namorando o Urbano e tal, e a gente tá se gostando. E foi assim, aí, normal, agora é normal, né? Agora vem cá, você ficou com ciúme? Não, nunca fui muito ciumenta com a minha mãe assim. Né? Tem irmão? Tenho. E o seu irmão? Meu irmão, ele fica mais assim, né? Mas agora ele já aceitou, mas no começo foi meio estranho pra ele. Porque ele é muito apegado à minha mãe, aí tem dias que ela dorme fora de casa, aí não é aquela coisa, né? Eu prefiro ela assim, que aí você vê ela feliz, sabe? Você como filha que tem uma mãe que já arrumou um namorado, o que você diria para os outros filhos que têm a mãe assim que resolve arrumar um outro companheiro? O que você diria? Qual é a sua dica? Eu acho assim que independente da idade da pessoa, acho que todo mundo tem direito a ser feliz. E a mãe, mesmo que ela separar, ela tem direito de encontrar outra pessoa, de se apaixonar novamente, de viver uma nova paixão. Eu acho que todo filho tem que aceitar isso. Quer dizer, mesmo que no começo cause uma certa estranheza, todo mundo vai se adaptando à nova realidade, é isso? Porque com certeza. Não tem como, né? Uma pessoa nova, você não sabe quem é, do que ela gosta, se trata bem, a mãe que nós gostamos muito, como que faz? Não é?
Claro que tem uma estranheza, que papel essa pessoa vai assumir, né? Ela vai querer ter um papel que era do meu pai. É porque acho que são vários sentimentos, não sei, Dali, mas a gente falou muito do ciúme, mas tem a questão do sentimento de posse, tem a questão de idealizar a mãe, que a mãe ou está com o pai ou não está com mais ninguém, ou até de defender o próprio pai, de falar, puxa, mas é alguém que vai ocupar o lugar do meu pai, são muitos sentimentos. Eu acho que a gente também está entrando num terreno das novas configurações, né? No momento que ainda nem surgiu outra pessoa, o mito de que alguém possa entrar, como isso ocasiona mudanças, medos e transformações. De que jeito que ele vai entrar, é isso que essas famílias vão trabalhar e vão ter que falar sobre isso. Que é importante dizer o que me dá medo, o que eu não quero, o que eu gosto, e vão construir um jeito de que é possível sim, que as pessoas não vivam só lutos, mas sim novas reestruturações e novas reorganizações afetivas. É saudável. E nesse primeiro momento é engraçado que os filhos não conseguem enxergar que aquilo vai fazer bem, né? Para o pai, para a mãe, que vai deixá-los mais felizes. Agora a gente conta com a participação da Ana Flávia, a neta da Marlene. E eu achei bonitinho a moça ali na rua falando que, independentemente da idade, é importante a pessoa ser feliz, né? Sim, a sim. sua mãe namora? Namora. Seus pais são separados? Eles se separaram antes, eles nunca foram casados, assim. Então, por isso que eu não sou acostumada muito com meu pai. Mas minha mãe namora, mas foi difícil. É? Nossa, ela teve que ter um monte de namorado pra me acostumar direito. E a sua mãe também chegou a namorar escondido de você, como a sua avó namorou escondido da sua mãe? Acho que no começo sim, porque ela sabe que eu e minha avó, a gente é muito ciumenta com ela. E é um ciúme só essa família. Mas eu acho que ela vai se acostumando, sabe? Ela vai falando, já que elas estão querendo que eu namore um pouquinho, namorar assim, né? Eu vou apresentar ele pra elas, porque ela também não gosta de esconder nada da gente. Aí tem umas horas que eu olho pro cara que tá com ela e falo assim, mãe, tem alguém... Você tá de rolo com ele? Aí ela fala, não sei. Eu falei, você tá. Porque ela faz que nem a sua avó fazia, aos poucos. Esse é meu amigo, trabalha comigo? Ou não, ela já fala, eu tô saindo com ele? Eu acho que no começo ela falou assim, eu não tenho ninguém. Falou assim, tá bom, porque ela sempre me conta. Aí depois ela fala, Aninha, eu tô namorando, esse tal. Eu fico, quero conhecer esse tal. Aí a gente sai pra... Aí eu sou muito simpática, lógico, né? Oi, tudo bom? Aí vai passando o tempo, eu vou conhecendo ele. Aí eu vou ficando, tô vendo como esse cara. Mas você tem que dar o seu aval, assim? Você tem que dar... não, tem que ser o melhor cara do mundo, entendeu? Pra minha mãe. Mas por que você fica preocupada da sua mãe sofrer? Qual é a sua preocupação? É que eu não sei como o cara é. Eu não conheço tanto o cara quanto ela conhece, entendeu? Às vezes ela pode estar feliz com ele e eu fico, nossa, eu não gostei dele. Mas o que importa é a felicidade da minha mãe. É difícil, sabe? Não queria. Porque muda a minha mãe comigo. Tipo, eu não tenho tanto tempo com ela quando ela tava solteira. Porque ela sempre ficava lá comigo. Mas a gente tem que aceitar. Se ela tá gostando mesmo dele, eu me coloco no lugar dela. Imagina se eu tivesse um filho, entendeu? E você, tá namorando? Não. Bom, já esteve namorando? Não. Ou você tá enrolada? Não deixam. Como é que é? É a mãe e a avó que não deixam? Assim, minha mãe fica assim... quando a gente vai sair com o seu namorado? Fala, mãe, não tem namorado. Mas quando você arranjar tem que ser eu, o meu, você e o seu. Aí eu fico, não, mãe, mas eu não quero agora. Não, você vai ter que arranjar um namorado. Ela quer que eu arranje um namorado. Aí minha avó já, não, porque ela é muito nova, ela tem que namorar com 20 anos, que não sei o quê, né? Ela é muito ciumenta. Muito. E você tem ciúmes da sua avó? Tenho, muito. Ela não pode namorar? Os velhinhos do baralho, não. Por quê? Porque só tem ela e mais uns 15 idosos lá. Mas você não falou baralho. Isso que você fica feliz quando a sua mãe tá bem, quando ela tá feliz? Você não quer isso pra sua avó também? Então, tem dois lados. Eu e minha mãe sempre fica brincando com a minha avó. Tipo, eu quero um vô. Eu quero logo um vô. Eu quero um homem pra você, porque você tá muito carente. Aí ela fica, não, mas eu não quero, que eu já aproveitei minha vida, eu já namorei. Aí, tipo, se ela aparecesse com um homem em casa... eu ficaria, não, vó, não quero mais, sabe? Eu quero você só minha. Mas já que ela não tem, eu posso ficar provocando ela.
É diferente. Mas assim você vai confundir a sua avó. Então. Mas ela não quer mais, então deixa ela. Mas qual que é o problema dos velhinhos do baralho? Ah, não sei. É muito homem pra uma mulher só, sabe? Eu não sei. Não sei se eles continuam os mesmos. Eu não sei se eles continuam os mesmos, como eles eram. Não sei o jeito deles. Se eles eram cachorrinhos, eu não sei. Agora, a Marlene estava contando que a sua filha, quando resolveu ir embora de casa, ela foi morar sozinha, mas você impôs uma condição, foi isso? Impus uma condição. Como eu fiquei a vida inteira sozinha, agora que você vai embora, eu fico com a neta, ela não vai. E você ficou morando com a vovó? Às vezes ela chega a mim, Aninha, você não me deu mais nenhum beijo. Ai, vó, vamos arranjar um namorado pra você logo. Eu quero um beijo, me beija. Sente falta, mas... E é gostoso morar com a avó? Muito. Mas olha que conflito de sentimentos. Ao mesmo tempo que ela pensa, puxa, minha avó podia ter alguém pra não ficar sozinha, não ter namorado. Ah, não, melhor a minha avó não ter ninguém, porque até ela fica só pra mim. Como é que é isso? Acaba sendo um pouco... Ela tá pensando mais nela do que na avó? Como é que é? Então, na verdade, acaba sendo muito ruim, né? A longo prazo, isso aí é ruim. Porque como faz, né? Na hora que a Ana Flávia for crescendo, ela vai namorar, antes dos 20 anos, viu? Tem isso pra falar. Não vai dar certo. Como que faz, né? Como é que vai ficar a Ana Flávia? Como que vai ficar o sentimento de culpa, de não dividir todo o tempo dela com a avó, tá? Porque não é nem algo que a avó vá cobrar, tá? Mas é algo que fica ali no ar, porque já criou essa dinâmica. A não ser que ela arrume um marido que fale, vamos morar com a vovó, aí vai morar todo mundo junto. Mas aí não vai resolver, vai continuar igual. Tô brincando. E Lia, e agora todos os filhos estão querendo que você arranje um namorado? Eles então. mudaram? Então... Com a idade, né, eles começam a entender as coisas diferentes. Meu filho um dia disse, mami, agora você já tá velha, porque você fez 50 anos, precisamos arrumar alguém. Eu disse que eu ia pôr no anúncio no jornal, procuras. Mas ele se preocupa, hoje em dia os dois, né? Então eles querem que eu saia, sem me dizer nada, arruma programas para eu fazer. Então é interessante a preocupação. Isso a gente também precisa se preocupar de não ser um peso para os filhos, né? Eu acho que você tem a opção de querer ou não ter alguém, mas a gente não pode deixar que os filhos fiquem com o que você estava querendo começar a falar, esse sentimento de culpa, de que, e agora ela fica sozinha, como é que eu vou ser feliz? Que agora eles e vão largar ter a família deles. Mas daí, então isso é importante. Não sei, Dali, mas daí os filhos precisam tomar cuidado para não se tornarem egoístas, né? Quer dizer, enquanto essa mãe ela é útil para mim, eu não deixo ela namorar. A partir do momento que eu vou levar a minha vida, é melhor ela arrumar alguém para não me trazer preocupação. Então esses arranjos, todo ônus tem seu bônus, né? Reorganizações familiares e dessa mãe ao longo desse tempo e dessas famílias irem fazendo seus acertos e seus acordos. A Lia colocou, e eu concordo, antes de mais nada, o papel fundamental que a gente tem, a coisa mais importante é o nosso indivíduo como mulher, como homem, como ser humano. Antes de eu ser mãe, esposa, eu sou uma pessoa, eu preciso ter os meus desejos, eu preciso me respeitar, eu posso amar muito meus filhos, meus netos, mas eu preciso desse meu lugar e isso é muito vital. Eu não posso dar tudo para o outro e o outro não pode me dar tudo nunca. Ela tem que impor também. Se colocar, tem que se descobrir. Nem acho que é uma imposição, às vezes, mas essa transformação, essa transição que vai acontecendo, que vai ocorrendo nos movimentos, que são normais, mesmo quando as famílias são muito bem estruturadas, sempre vai acontecer que alguém vai morrer, que alguém vai se separar, que alguém vai casar, vai ter uma dinâmica. E o mundo é muito rico e vamos viver muito. Então, eu acho que uma plasticidade nos afetos que me permitam ir para a Grécia e voltar, eu acho que é sair e não me sentir vendo navios e não sentir que eu estou abandonando porque eu estou namorando, ou porque eu deixei meu bebê, ou porque eu precisei tomar meu leite. Eu acho assim, aquela coisa do avião, primeiro você coloca a tua máscara, depois eu cuido dos outros. Eu posso olhar as pessoas ao meu lado, mas eu preciso um pouco para mim. Eu acho até que a Maria talvez esteja passando por esse momento de transição. Não sei, acho que com a perda do pai, o seu filho também quis um pouco se colocar
colocar no lugar do pai. Né? Que acho que o seu marido devia ter isso de cuidar de você, então ele fica com essa preocupação também. Ele fica muito com isso, preocupado. Ele fala mesmo, vou cuidar de você. Ele fala para mim. Porque até pouco tempo é você que cuidava dele, né? O que foi interessante comigo e a minha mãe, quando eu fiquei, que eu tinha muito ciúme dela, que eu fiquei tomando conta dela, então eu inverti o papel. Ela passou a ser minha filha. O cuidar é como uma dança. Numa dança que você vai ter muitos ritmos. E cada um sabe melhor aquele ritmo em determinado momento. Então, nunca o pai ou a mãe vai ter a mesma posição ali, o filho. Eles vão trocando. Isso é o cuidar. A possessão não é harmônica. E a gente precisa saber ceder, né? E precisa exigir quando o outro não está sabendo ceder. Eu acho que se a gente consegue esse equilíbrio, e é um aprendizado coletivo, né? Não tem uma regra que isso é que está certo, isso que não está. A minha filha, por exemplo, ela tem um cuidado hoje comigo que dá para sentir a troca num nível muito bom, muito sadio. Gostoso, quer dizer, se um dia teve ciúme, que aparentemente era complicado de lidar, com a evolução, com a idade, a coisa troca o papel, né? Então, acho que essa evolução a gente precisa buscar também, ajudar a facilitar com que ela aconteça. O relacionamento vai se transformando. Infelizmente chegou ao fim. Ai, que pena. É tão gostoso a gente conversando, a gente ficaria muito mais tempo, né? Então, obrigada por vocês terem vindo. Alguém quer divulgar site? Ana Paula tem um site para... Não. Então, quem quiser pode escrever para a gente encaminha para você. Tá bom? Dorli tem o site. Não, mas pode também fazer da mesma forma. Escreve pra gente, a gente encaminha. E vocês, alguém tem site para divulgar? Não. Então vocês depois vão entrar no site do Coroa Metade, é isso? Obrigada mais uma vez por terem vindo. Bom retorno. Se você voltar para a Grécia, viu, Maria? Eu vou voltar. Vai voltar. Eu vou voltar em dezembro, eu estou de volta. Manda um recado para o seu filho que está na Grécia, então, que ele assiste pela internet ou pela TV Brasil Internacional. Fala, manda um recado para ele. Manda um recado agora para ele. Beijo para o seu filho. Um beijo para ele, tudo de bom. Estou com saudade. Como é que ele chama mesmo? Nicola. O Nicola. Tá bom. No site e nas redes sociais, o papo nunca para. E até a próxima aqui na TV Brasil. Até. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada. Filho da Maria, que está lá na Grécia, fica preocupada que você está aqui. Mas ele chegou a perguntar se você arrumou um namorado? Não, liga, pergunta. Pergunta. Mamãe, você arrumou um namorado? Eu não arrumei, não. Ele falou assim, nem vai arrumar. Acho que tem um pouco de ciúme. Tem ciúmes, né? Tem muito ciúme. Porque ele tem medo que alguém ocupe o lugar do pai? Do pai, né? Acha que é isso? Porque ele fala, ninguém vai ficar no lugar do papai.